Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Automobase. Eu estou aqui de novo com o Thiago, com o meu companheiro de YouTube, digamos assim. E hoje nós vamos falar sobre a nova pérola da Fórmula 1, o grandiosíssimo Guan Yu Zhou, que é o novo piloto da Alfa Romeo, que vai estrear em 2022. A gente vai falar um pouco sobre a base, sobre o passado dele, até mesmo sobre o kart. E tudo em geral sobre esse piloto novo que muita gente não conhece, mas para quem acompanha a base já é um velho. Ok, eu sou o Thiago, eu tô aqui com o Luiz e vamos falar sobre o Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou é o primeiro chinês a ser piloto titular da história da Fórmula 1. Ele vai chegar na categoria com 22 anos pela equipe Alfa Romeo, como já foi dito. Assim, supostamente saindo da academia de jovens pilotos da Alpine, que estava com ele desde o começo de 2019. Sim, a academia da Alpine deu bastante apoio pro Joe, principalmente nessa última fase dele na Fórmula 2, que a gente viu ele crescendo bastante como piloto. Que a gente demora para ver normalmente quando ele entra numa categoria. Ele teve uma certa evolução nesse último ano, mas eu acho que é muito mais pelo regulamento do que por uma mudança dele mesmo. A Alpine vem acompanhando ele desde o começo de 2019 e ele demorou um pouco para entregar o resultado na Fórmula 2, mas agora ele tá entregando, mas mesmo assim não tá sendo muito dentro do esperado. Temporada dele da Fórmula 2, mas eu acho interessante começar pelo kart. Vamos começar pelo início. Guan Yu Zhou começou no kart na China com 8 anos de idade, se mudando integralmente para a Inglaterra com 13 anos. Zhou, em 2013, com 14 anos, foi campeão de um campeonato internacional de kart, vice-campeão de outro campeonato internacional de kart, P3 de 2 campeonatos internacionais de kart e campeão britânico de kart. Em 2014, ele foi vice-campeão de mais 2 campeonatos internacionais de kart e, juntando os 2 anos, Zhou teve um desempenho muito bom no kart. Mas quando ele vai para categorias como a WSK e os campeonatos da FIA, ele desempenha muito mal. É muito mal mesmo. Assim, não é nem próximo dos desempenhos dele da Rotax. Como, por exemplo, em 2014, onde ele entra nos campeonatos da WSK, ele é P12, P32, P27, P44 e P16 nos campeonatos. Desculpa, esse último P16 foi na categoria da Rotax. Mas ele desempenha muito mal nesses campeonatos da WSK e FIA. O que é bastante estranho, mas tendo em conta só os campeonatos da Rotax, ele faz um kart muito interessante, tendo em conta os da WSK e da FIA, e já é um kart bem ruim. Mas aí, ainda em 2014, no último ano dele de kart, ele ingressa na Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, e aí ele corre a temporada de inverno da Fórmula 4 italiana, sendo P3 no campeonato com 2 terceiros colocados em 2 corridas, perdendo para o brasileiro João Vieira em uma equipe claramente inferior e também perdendo para o companheiro Ralph Aaron, que foi campeão da temporada. Na temporada não, do campeonato de 2 corridas. Em 2015, Zhou estreia integralmente nos monopostos com 16 anos, correndo a temporada integral da Fórmula 4 italiana, sendo vice-campeão, perdendo novamente para o companheiro campeão Ralph Aaron por 108 pontos na tabela. 12-7 na disputa interna de corridas, 9-3 em vitórias, 13-9 em pódios, e a diferença brutal de vitórias fez o Ralph Aaron disparar na pontuação. Essa temporada do Guan Yu Zhou na Fórmula 4 italiana, ela é mais ou menos, ela é relativamente boa para uma temporada de estreia, só que vendo em conta o grid, que não é muito interessante, e o fato dele ter quase perdido o P3 pro Robert Schwartzman, que estava na Muck e uma equipe que é muito inferior, ele ficou muito próximo do Schwartzman e muito longe do Aaron. Aliás, um detalhe que a gente vai percebendo ao longo é que o Joe, ele perde muitas vezes espaço nos campeonatos porque ele simplesmente não é muito consistente em resultados de pico. Costuma fazer um número de vitórias e pódios muito pequenos. Pódios nem tanto, mas quando ele está em equipes muito superiores e que se fazem muitos pódios, ele faz um número bem pequeno de pódios. E quando ele está em equipes que se fazem muitas vitórias, ele faz um número bem pequeno de vitórias. Isso começa na Fórmula 4 italiana, com o Ralph Aaron fazendo 9 vitórias e ele fazendo 3.
Além de ter perdido para o Ralf Allen na Fórmula 4 italiana, como foi dito por Luiz, ele quase perdeu para o Robert Schwartzman por 12 pontos. O Robert Schwartzman, claramente numa equipe inferior, ele fez o mesmo número de vitórias que o Joe, um pódio a menos, e fez 2 poles a mais. Aquele piloto não é um piloto bom, mas ele não é um piloto fora da curva para ter ficado tão próximo do Joe. O Schwartzman, ele tem um grande pico de desempenho depois que ele ingressa na academia da Ferrari, ele recebe bastante apoio da mesma. E ali sim a gente vê um crescimento real do Schwartzman, mas por enquanto ele não é lá aquele piloto que chama muita atenção. Piloto com muitos erros, muita inconsistência durante a carreira. Ele teve a sua grande temporada na Toyota Racing Series e na Fórmula 3 FIA, mas aí em outras temporadas ele é um piloto bastante inconsistente, para falar a verdade. Ele comete bastantes erros, muitos erros, e acaba sendo um piloto que não é bom o tempo inteiro, diferente de vários outros pilotos que são realmente bons. No começo de 2016, o Joe corre a Toyota Racing Series pela melhor equipe do campeonato, a M2, sendo P6, apanhando dos companheiros estreantes Lando Norris por 239 pontos e Jean Daruvala por 104 pontos, além de perder para o companheiro brasileiro Pedro Piquet por 25 pontos. Joe bate o companheiro Artem Markelov na tabela, mas empatando em 6-6 na disputa interna de corridas. Pedro Piquet, que foi o mais fraco dos companheiros que bateram o Joe, o venceu por 9-4 na disputa interna de corridas. Norris foi o campeão da temporada, fazendo 6 vitórias e 11 pódios. Daruvala foi P2, fazendo 3 vitórias e 6 pódios. Pedro Piquet foi P5, fazendo 2 vitórias e 7 pódios. E Joe foi P6, fazendo 1 vitória e 4 pódios. Foi de novo, né? A mesma coisa que sempre acontece com o Joe. Ele faz muito menos pódio, muito menos vitória do que todos os outros companheiros. Por mais que na Toyota Racing Series ele pontuou em praticamente todas as etapas, ele só teve um abandono. Ele não tem resultados de pico, são sempre P6, são sempre P7, P8, P6, P4 de vez em quando. Mas comparado aos outros companheiros de equipe dele, que tem muitas mais histórias e mais pódios do que ele. E é um padrão que vai se repetindo nele. Aqui, por exemplo, ele perdeu pro Jean Daruvala, que não é um piloto muito, né? E também pro Pedro Piquet, que também é outro piloto não muito bom, que tem temporadas muito fracas também. E é isso, ele fica sempre com essa marca, né, de perder para alguns companheiros muito fracos e ser superado, e também não conseguir ter resultado de pico em uma equipe muito forte. Exatamente. E ainda em 2016, o Joe estreia na Fórmula 3 europeia, sendo P13, apanhando para os companheiros Joel Eriksson, e o estreante fez 151 pontos de vantagem na tabela e 21-4 na disputa interna de corridas. Ele também perdeu para o Nico Kari, estreante, por 28 pontos na tabela e 13-11 na disputa interna de corridas, e para o Sérgio Sete Câmara por 16 pontos na tabela e 15-9 na disputa interna de corridas. Joel Eriksson foi P5, fazendo 1 vitória e 10 pódios. Kari foi P10, fazendo 1 vitória e 5 pódios. Sete Câmara foi P11, fazendo 2 P2 fazendo 1 P2 e 1 P3. E Joe foi P13, fazendo 2 P3. É o campeonato de estreia dele da Fórmula 3, mas ainda assim ficou uma diferença muito grande pro Joe Eriksson e pro Nico Kari. Foi uma edição bem menor, mas ainda assim a gente vê que a equipe tinha um potencial para ele conseguir tirar um pouco mais do carro. E de novo, né, ficou atrás de praticamente todos os companheiros, ou todos, né, os companheiros de equipe, e continuou, e ele mantém isso para as próximas temporadas, e aqui iniciar a saga dele na Fórmula 3, que é uma saga ruim, digamos assim. Mais longo do que deveria. Em seu segundo ano de Fórmula 3 europeia, Joe foi para a melhor equipe do grid, que estava em um ano complicado realmente, a Prema, mas ainda era uma equipe para muitas vitórias. E ele foi P8, apanhando o Maximilian Gunter por 234 pontos na tabela e 22-4 na disputa interna de corridas. Apanhou também por Carlo Allot por 195 pontos na tabela e 17-6 na disputa interna de corridas.
mas bateu o Mick Schumacher estreante na tabela, quase empatando na disputa interna de corridas, vencendo por 13-11. Gunter foi P3 da temporada, fazendo 5 vitórias e 16 pódios. Allott foi P4, fazendo 6 vitórias e 11 pódios. E Joe foi P8, fazendo 5 pódios. Tá, aqui continua um pouco estranho, mas tudo bem, a gente dá por causa do ano que tava passando na Prema, que não tava num ano muito legal, mas ainda assim ele consegue ficar atrás de quase todos os companheiros, menos o Mick Schumacher, que ele normalmente tem esse problema no primeiro ano de adaptação, que é um problema um tanto quanto mais recorrente do que deveria ser nas categorias de base do Mick. E ele supera o Mick, mas ainda assim não é o quanto ele deveria superar por ele ser segundanista. Ele termina atrás do Allott, ele termina atrás do Joe Eriksson, não, do Maximilian Gunter. E tanto na Prema, que é uma equipe extremamente dominante da Fórmula 3 europeia, e é uma equipe que ela dominava, né? Só esse ano que ela foi um pouco abaixo, né? E acho que foi um dos poucos anos que ela foi um pouco abaixo na Fórmula 3, e também o primeiro ano que na Fórmula 3 europeia que a Prema não ganhou o título de... Quem ganhou o título de pilotos na temporada de 2017 é o Lando Norris, acho que é o Joe Eriksson que fica em segundo, e o Maximilian Gunter fica em terceiro, mas a Prema consegue fazer um P3 e um P4, sendo uma equipe bastante recorrente nas vitórias, mesmo não sendo a equipe que leva o título de pilotos. Em 2018, Joe se torna piloto de desenvolvimento da equipe chinesa Tech Titan na Fórmula E, já começando seus laços com o automobilismo profissional. E em seu terceiro e último ano de Fórmula 3 europeia, Joe repete o feito de ser na melhor equipe, agora com uma Prema muito melhor, apanhando para o Mick Schumacher por 162 pontos na tabela e 18-7 na disputa interna de corridas, apanhando para o Robert Schwartzman por 91 pontos na tabela e 14-10 na disputa interna de corridas, e apanhando para o Lance Armstrong por 57 pontos na tabela e 15-4 na disputa interna de corridas, além de perder novamente por Ralph Aaron. Mick foi campeão fazendo 8 vitórias e 14 pódios, Schwartzman foi P3 fazendo 2 vitórias e 11 pódios, Armstrong foi P5 fazendo 1 vitória e 9 pódios, Ralph Aaron foi P6 fazendo 4 vitórias e 8 pódios, e Joe foi P8 fazendo 2 vitórias e 6 pódios. O que é um resultado, são um número considerável de vitórias, mas não é nada comparado com as vitórias do Mick, né? Sim. Sobre essa última temporada do Joe na Fórmula na de CP8 de Prema, no ano que ela de novo voltou a ser dominante, ficou atrás de pilotos que não eram da Prema, como o Juri Vips e o Dan Tickton. Perdeu para o Robert Schwartzman e o Marcus Armstrong. O Marcus Armstrong, que na época não sei porque usava a bandeira da Itália, e o Ralph Aaron. E foi ele que sacramentou também o pé na bunda dele da Ferrari, que a Ferrari mandou ele embora, e depois, 3 dias depois, ele assinou com a Alpine, antiga Renault. E aqui a gente vê de novo ele repetindo esse mesmo feito de não conseguir vencer muitas corridas e nem ter muitos pódios em uma equipe que tem muitos pódios e em uma equipe que tem muitos pódios e muitas vitórias. E ele continua mantendo esse desempenho. Aliás, ele ficou atrás também do Alex Palou, que eu tinha me esquecido de comentar dele. Desempenho muito fraco dele, né, que ele tem, que é recorrente. Em 2019, Joe foi para a Fórmula 2 pela equipe Unai Virtuosi, que era conhecida como Russian Time. Joe foi P7, apanhando para o companheiro Luca Ghiotto por 67 pontos e 11-5 na disputa interna de corridas. Ghiotto foi P3 com 4 vitórias e 9 pódios, e Joe foi P7 sem vitórias e com 5 pódios. Ai, velho, aqui começa uma outra saga dele, que é a saga dele na Fórmula 2. De novo, outro desempenho fraco dele para a equipe que ele tava,
era uma equipe forte, é uma equipe que consegue sim tirar desempenho. E mesmo nesse grid de 2019 que é só pérola, o grid de 2019 eu acho que é recheado de pérola, ele consegue desempenhar bem fraquinho, não tem um desempenho muito forte e mantém esses números dele, né, que são de poucos pódios e poucas vitórias. E piloto Alpine Renault, né, na época, e ele vai e fica mais alguns anos. Exatamente. Em 2000, da Academia da Renault, ele se torna piloto de testes da equipe Renault da Fórmula 1, começando seu flerte com a categoria e mantendo esse cargo em 2021 com a Alpine. No segundo ano de Fórmula 2, o Zhou não melhora muito, sendo P6 na temporada com 6 pódios e 1 vitória, que valeu metade dos pontos. E essa vai ser importante. Zhou até apanhou na tabela para o companheiro Callum Allen e seu Alot na disputa interna de corridas por 12-8, batendo o Alot até em Feature Race, que são as corridas que valem mais pontos, por 6-5. O que explica essa diferença na tabela é o fato do Alot ter vencido 3 vezes e feito os mesmos 6 pódios do Zhou, sendo que a única vitória do Zhou ela valeu metade dos pontos. Então, tecnicamente, o Alot venceu 2,5 vezes a mais que o Zhou, o que torna o Alot ele fica mais na frente na tabela por conta disso. Fora que quando o Alot batia o Zhou, era por uma diferença maior do que quando o Zhou batia o Alot. Sim, normalmente quando o Zhou ele batia o Alot estava muito perto. Era sempre P4, P5, P8, P9, por aí vai. É algo bem recorrente, mas quando o Alot batia o Zhou, o Alot ou estava no pódio e o Zhou estava muito longe, né? E isso foi o que aumentou, criou essa diferença relativamente grande. E de novo, mesmo em um grid com muita pérola, que era o grid de 2020, que também não dá muito para ser levado a sério, o Zhou ele desempenha muito abaixo, né? Ele valeu meio ponto, metade dos pontos. Pódios também foram muito poucos e mais desempenhos um pouco abaixo do esperado. Ele vai para 2021, em que no começo de 2021 ele corre a Fórmula 3 asiática. E nota, esse ano de 2021 ele finalmente acorda. Parece que todas as outras temporadas não existiram e esse é um novo Zhou, porque ele corre na Fórmula 3 asiática no começo do ano pela melhor equipe só para somar pontos fáceis para a superlicença. Ele é campeão da categoria, com 4 vitórias e 11 pódios em 15 corridas, mas quase perdendo para o francês Pierre-Louis Chauvet, que é 3 anos mais novo que o Zhou e ainda está na fase da Fórmula 3 FIA. Chauvet fez 2 vitórias a mais que o Zhou, e não bastando isso, o Zhou correu na mesma equipe que o Dino Beganovic, que é 5 anos mais novo que ele, e ainda está na fase da Fórmula Regional Europeia, que é um degrau depois da Fórmula 4. De 6 corridas que ambos completaram, o Beganovic ficou 3 corridas colado no Zhou. 3 asiática na minha cabeça não era para pilotos da Fórmula 2 correrem. E vocês veem que os pilotos que correm lá são pilotos que não são muito bons, como o Alessio Deleda, Jean Darúvula e o Roy Nissany. Roy Nissany e Jean Darúvula foi P3 e o Roy Nissany foi P5. E o Alessio Deleda conseguiu pontuar nessa categoria. E aí você percebe o quanto que a experiência faz diferença. Por mais que o Alessio Deleda seja horroroso, ele ainda conseguiu pontuar por causa que ele era muito mais experiente do que os outros pilotos do grid. E eu não gosto disso, ainda bem que eles mudaram as regras e agora os pilotos que são da Fórmula 2 não podem correr lá. Tem um limite de idade para você correr na Fórmula 3 asiática para não ter mais essa somação de pontos para os pilotos pegarem sua licença mais rápido. Além do título da Fórmula 3 asiática, Zhou é o atual vice-líder da Fórmula 2, indo bem melhor que o companheiro Felipe Drugovich. Zhou começou a temporada bem demais, mas mostrou uma certa inconsistência, perdendo a liderança para o estreante Oscar Piastri. Zhou tem 3 vitórias e 7 pódios. No final da primeira etapa, Zhou tinha 11 pontos de diferença para o vice-líder Piastri. No final da segunda etapa, a vantagem aumentou para 16 pontos. Depois dos pontos na terceira etapa, outro abandono e outra corrida fora dos pontos, apesar da vitória na quarta etapa,
Ele foi bem na quinta etapa, mas não largou na primeira corrida da sexta etapa. Chegou em P6 na outra corrida, quando o Piastri venceu. Já o Piastri terminou todas as corridas dentro do top 10, tendo só 2 abandonos. Isso se converte em 36 pontos de vantagem do Piastri atualmente. O Oscar Piastri, ele tem um desempenho... Eu acho que ele, a gente pode chamar ele de um sinônimo da consistência. A temporada do Piastri é extremamente consistente, sempre pontuando bem, vitórias, pódios. E ele arrumou o problema que ele tinha, que eram os problemas de classificação. E o Piastri mereceu subir esse ano, sim. Mas não vai acontecer. Mas falando sobre o Zhou agora, ele tá superando pela primeira vez o companheiro de equipe dele nos pontos e também nas corridas de classificação, que é o Felipe Drugo, síndrome do Ricardo, que não tá conseguindo se adaptar de jeito nenhum. O Zhou, ele sofreu com inconsistências, abandonos e locais fora dos pontos e pipocando várias vezes ao longo da temporada, perdendo pontos importantes, enquanto o Piastri estava sempre ao longo da temporada, perdendo pontos importantes, enquanto o Piastri estava sempre lá marcando pontos. E agora ele está perdendo espaço para pilotos que estão em uma equipe inferior, tirando o Robert Schwartzman, que está na Prema, que é uma equipe pau a pau com a Virtuose, o Dan Tickton, que vem desempenhando muito bem nesse meio de temporada. Na realidade, o Dan Tickton está desempenhando muito bem desde a primeira etapa. E o Theo Pourchaire, que não saiu do top 10 em todas as etapas. O Theo Pourchaire, que é um estreante também. E o Guan Yu Zhou, ele vem perdendo muito espaço na Fórmula 2 nessa etapa final. E o Zhou, ele tem que ir top 5 porque ele ainda não tem a superlicença. E se ele continuar com esses desempenhos, ele vai criar um problema para a Alfa Romeo. Não, acho bem difícil. Por mais que o Pourchaire tá vindo forte, o Tickton tá vindo forte, o Schwartzman pode vir forte, mas eu acho que no top 5 ele fica, no final das contas. Bom, pessoal, então foi isso. Esse foi o papo sobre o Guan Yu Zhou, o piloto chinês, o primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1, o primeiro piloto titular, né, na realidade. Bom, foi isso. Se cuida, bebam água e bom dia, boa tarde, boa noite. Esse foi mais um vídeo do Automobase. Deixa o like e se inscreva novamente e compartilhe com seus amigos, né? Porque é sempre bom. Eu sou o Thiago, esse foi o Luiz e valeu, tamo junto, é nóis.